Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Nesta manhã de hoje eu quero aqui deixar uma palavra de reflexão para os nossos corações, que se encontra aqui no livro de Jeremias. Jeremias, no seu capítulo 1, do seu versículo do 7 ao 9. E o tema dessa palavra vai falar sobre o chamado de Jeremias. Olha que palavra poderosa. Diz assim, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não tema diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, que palavra maravilhosa, meus irmãos. Que palavra gloriosa, né? Essa palavra que fala sobre o chamado de Jeremias. Essa palavra foi uma palavra que marcou muito a minha vida, né? A minha vida espiritual. Porque Deus, ele fala e tem os meios dele de falar. Quantas das vezes, meus irmãos, nós falamos que não sabemos falar, não sabemos pregar. Quantas das vezes, né? Eu não sei pregar, eu não sei falar. Nós estamos sendo que nem Jeremias, que está falando que ele era um menino que não sabia falar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes fugimos do nosso chamado? Como diz na palavra, nesta manhã de hoje, o Senhor, ele nos escolheu. Ele já nos conhecia desde do ventre de nossas mães. Foi ele que nos escolheu. Nós, cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, viemos a este mundo com um propósito. Mas para que nós descobrimos que propósito é esse que Deus tem, nós precisamos buscar. Nós precisamos se achegar ao Senhor, se humilhar. Não é se humilhar diante dos homens, não. É se humilhar diante de Deus. A melhor coisa que tem é quando a gente se humilhamos aos pés do nosso Pai querido, do nosso Pai celestial. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele está falando, né? Então, meus irmãos, Deus está falando nesta manhã de hoje. Não fuja do teu chamado. Eita Deus, louvado seja o teu nome. Meus irmãos, às vezes queremos dar um jeitinho, às vezes queremos ir ali para a esquerda, para a direita. Mas o Senhor, ele sempre nos pega. Ele sempre nos encontra. Não adianta você tentar se esconder de Deus. Você pode até se esconder do homem, do seu pastor, do seu líder, mas Deus, ele te acha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele te acha, ele te conhece, ele te sonda, ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. Então não fuja do teu chamado, não fuja do teu propósito que Deus tem com você. Não seja como Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou um menino, eu não sei falar. Ei, quem põe as palavras certas na tua boca é o Senhor. Da nossa boca, meus irmãos, se eu for falar, a gente não vai falar nada de bom, nada de agradável, se não for a misericórdia de Deus, se não for a sabedoria do Senhor que coloca as palavras certas em nossas bocas. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã de hoje. Aleluia. Deus, ele está conosco a todo momento. Precisamos cada dia pedir sabedoria ao Senhor, pedir discernimento da palavra dele.
o entendimento, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor está querendo falar conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, Deus é maravilhoso. É o Senhor que coloca as palavras certas. Fala aquilo que o Senhor mandar você falar. Muitas das vezes, tem momentos na nossa vida, meus irmãos, eu já passei por isso várias vezes. Eu já tive várias experiências a respeito disso. Tem momentos que Deus ele coloca, tem momentos que Deus coloca palavras difíceis. E aí é nessa hora que a gente tem que decidir se a gente vai obedecer a Deus ou se a gente vai fazer seguir a nossa razão. Porque muitas das vezes temos medo de falar aquilo que o Senhor está mandando. Mas antigamente eu tinha medo de falar quando Deus tocava em mim para falar. E eu, ai Senhor, eu não vou falar. Fulano vai ficar chateado comigo, fulano vai ficar com raiva, vai dizer que eu sou falsa, vai dizer que eu não sou amiga, vai dizer... Eu já tive essas experiências. E são as experiências que nos amadurecem, que nos fortalecem diante da presença do Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã de hoje. Não tenha medo de falar, porque se é o Senhor que está te mandando falar, fale. Ele se responsabiliza. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que você venha entender que é o Senhor que está falando, você precisa pedir o discernimento. Ouvir, ficar atento a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque não é qualquer voz não, meus irmãos. Às vezes nós seguimos o nosso coração, a nossa razão. Quantas das vezes o nosso coração nos engana? Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos pedir o discernimento. Senhor, me dá o discernimento para mim saber de onde vem essa voz. Quem é que está falando comigo nesta manhã, nesta tarde? Louvado seja o nome do Senhor. Ouve o Espírito Santo de Deus. Então fale aquilo que o Senhor está mandando falar. Não tenha medo. Se Ele que te mandou falar, Ele se responsabiliza. Ele está falando aqui, ó. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha só, logo mais. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. É o Senhor que coloca as palavras. Peça sabedoria a Ele, para que você venha ser sábio nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu comportamento diante das pessoas. Porque as pessoas, meus irmãos, eles estão atentos a qualquer deslize que a gente dá. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer deslize que nós demos, nós precisamos ser crentes de verdade, ser cristãos verdadeiramente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça aquilo que o Senhor coloca na tua boca. Mas peça sabedoria a Ele, porque é Ele que coloca as palavras certas. Que os irmãos venham ficar com essa palavra nesta manhã de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, aleluia, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, aonde quer que você esteja nesse exato momento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Que palavra, né? Que palavra, quantas das vezes nós fugimos, né? Nós tentamos fugir. Eu mesma já tentei fugir várias vezes. Ai, Jesus, daquilo que Deus tem me chamado. Às vezes eu sinto falta, né? Do que eu fazia antes. Mas às vezes falta-lhe forças, né? Mas é na busca. Essa palavra, ela me marcou. E sempre quando eu leio ela, eu medito nela. Volta aquela memória, volta aquela lembrança daquilo que eu fazia, daquilo que o Senhor me chamou para fazer. E é tão gostoso, né, meus irmãos, quando a gente fala da palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que eu vou edificar minha fé se eu não me encho de palavra? Como é que eu vou edificar a minha fé se eu fico vendo coisas que não estão agradando ao Senhor, coisas que não estão agregando na minha vida espiritual? Como é que eu vou edificar a minha fé se eu fico o tempo todo falando de ciclano, disso, daquilo? Eu não estou edificando a minha fé.
O nosso coração, a nossa mente fica cheio daquilo que a gente alimentamos. E nós precisamos alimentar o nosso espírito. Mas a gente se alimenta do espírito pela palavra. A palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O louvor é bom? É. A oração melhor ainda. Então tem que estar tudo baseado, oração, palavra. Esses dois alimentos são muito importantes na nossa vida espiritual. Aleluia. Que os irmãos, ele venha ficar com essa palavra, meus irmãos. Aí quando a gente começa a falar da palavra, a gente parece que não quer parar, né, meus irmãos? É porque é Deus que coloca as palavras na nossa boca, como a palavra diz nesta manhã de hoje. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo.